E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley. Essa é a resolução do simulado número 2 e a partir de agora comentaremos sobre as questões de biologia. Começarei pela questão número 11, que nos traz o seguinte recorte. A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH e NAD+, percorrem a cadeia até chegar à citocromo C oxidase, reduzindo ferro 3+, a ferro 2+. O oxigênio atua como um aceptor final de elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que, em grandes concentrações, tem afinidade pelo ferro 3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio do ferro 3+, da citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2+, e bloqueando a cadeia respiratória. E aí a questão nos traz o seguinte: esse bloqueio aumenta a concentração celular do que? A. ATP. B. Água. C. NADH. D. Dióxido de carbono ou alternativa E. Citocromo C oxidase. O que é importante vocês olharem com bastante atenção aqui? O enunciado ele te traz algumas dicas. Ele fala que os elétrons provenientes da oxidação do NADH e NAD percorrem a cadeia até chegar à citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3+ a 2+. Então, vocês tinham que lembrar lá da regra do Porre. Perde elétron, oxida. Beleza? E aí, deixa eu só terminar aqui, desculpa. Se ele recebe elétron, ele vai reduzir. Então, você tem aqui, ó, o NADH, ele é convertido a NAD+, ou seja, aqui é a espécie reduzida, aqui é a espécie oxidada. E vai acontecendo isso até chegar na citocromo C oxidase. E aí ele fala o seguinte: se eventualmente eu bloqueasse, ou seja, eu deixasse de ter a função aqui da citocromo C oxidase, o que eu ia ter como aumento? Ó, ele está falando de aumento. Seria de ATP? Não. Por que não seria o ATP? Porque imagina, a ideia é que nós peguemos o NADH e façamos o processo de reoxidação dele. Então, se você não reoxida o NADH, você não libera prótons de hidrogênio para o espaço intermembranas, e isso acarreta que você vai ter uma diminuição da produção de ATP pela ação da ATP sintase. Então, esquece, não é alternativa A. Também vai ter aumento de água? Não, pelo contrário. Uma vez que você não tem os elétrons chegando até ao sítio do citocromo C oxidase, você não vai ter a conversão de água de gás oxigênio em água. Esquece. Porque imagina, ó, o próprio enunciado te trouxe. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons formando água. Se isso está bloqueado, tem como produzir água? Não, então esquece. Não é nem a A e nem a B. C. NADH. Sim, essa é a resposta correta. E vou mostrar para vocês o porquê que ela é a correta. A ideia não é que nós façamos o processo de reoxidação de NADH para voltar a ser NAD e voltar lá para a cadeia, para a matriz mitocondrial, para glicólise, etc. Se você não tem esse processo de reoxidação, o NADH vai aumentar. Então, você tem mais espécies reduzidas do que oxidada. Então, é a alternativa C. A D também não pode ser porque a gente não está falando de formação de dióxido de carbono em nenhum momento aqui. E tampouco você tem aumento da citocromo C oxidase. Então, portanto, só é a alternativa C, beleza? Beijo! Se tiver alguma dúvida, vocês comentem aqui que o Pro tenta esclarecê-lo, beleza?